para a pastoral familiar e de modo especial aqui para a paróquia Sagrado Coração de Jesus, em lhe acolher neste momento. Ficamos muito felizes com a sua presença. Ficamos imensamente felizes com a sua presença aqui na nossa paróquia. Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agradeço pelo convite, agradeço pela acolhida também aqui nesta tarde maravilhosa, em que nós estamos realizando este ato de abertura da Semana Nacional da Família, aqui em nossa Diocese de Parnaíba. Família, dom e vida é o tema que nós vamos falar nesta tarde. Quero saudar a você que está aqui na igreja, nos diversos serviços, na animação, na apresentação, a você que está em sintonia conosco através dos canais de Facebook e de YouTube. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês vocacional por excelência. Mês dos meses, pois todos devem ser meses vocacionais. Todos os meses do ano devem ser meses vocacionais. Todos somos vocacionados. E vocação, cada um tem uma. Todos somos vocacionados e cada um tem uma vocação. O tema, amados e chamados por Deus, que é uma frase da exortação apostólica do Papa Francisco para a juventude, Cristo vive-te. Esse é o tema, amados e chamados por Deus. E esse tema, ele nos inspira um outro que é o lema: és precioso aos meus olhos, eu te amo, do livro do profeta Isaías. E assim, nesse mês, nós temos a primeira semana, que já se passou, de 2 a 8, foi dedicada às vocações dos ministérios ordenados, ou seja, os diáconos, os padres e os bispos. A segunda semana, de 9 a 15, dedicada à vocação dos pais e mães também, chamados assim pais, o dia que nós dedicamos ao Dia dos Pais. E é exatamente nesse dia que começa a Semana da Família. Terceira semana, de 16 a 22, dedicada às vocações à vida religiosa, vocações de consagração, as freiras, os frades, os freis, como nós chamamos aqui em Piripiri. E a quarta semana, de 23 a 29, dedicada à vocação dos cristãos leigos e leigas em seus diversos serviços. E aí entra também o serviço da catequese. Por isso, no dia 30, nós vamos celebrar o Dia dos Catequistas. Pois bem, a Semana Nacional da Família, que tem como tema, lembra qual é o tema, meu irmão, minha irmã? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Diga junto comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a família, o que é? E a família, como vai? Família, dom e vida. Foi isso que a pastoral familiar, a comissão, me pediu para falar um pouco nessa tarde. Vamos partir de uma parte da realidade, que é constituída por alguns desafios, que são também ameaças à família. E aqui eu quero me referir a esses desafios, não como sendo toda a realidade da vida familiar, mas algumas tentativas ou tendências que ameaçam a família. E elas expressam aquilo que é uma tendência do mundo hoje. Tendência do mundo é um projeto de desconstrução do conceito antropológico, seja da natureza da pessoa humana, ou seja, da natureza da família. Por exemplo, quando se diz assim: não se nasce mulher,
torna-se mulher. O homem não se nasce homem, torna-se homem. Quando se diz assim, o embrião é só um amontoado de células, não tem vida ainda. Quem foi que disse que o embrião não é uma vida? Quem foi que disse que a vida é uma convenção que o homem, ou a ciência, ou a igreja pode dizer aquilo que quer? O embrião é uma vida. Quando se diz assim, não vale a pena ter uma criança com deficiência só para sofrer. Quem foi que disse que não vale a pena ter em casa uma criança porque ela tem uma deficiência? Quanto amor traz, quanto bem traz a uma família uma pessoa que tenha deficiência. Vamos acabar com essa história desse utilitarismo, de as pessoas só valerem por aquilo que têm ou por aquilo que produzem. Quando se diz, mais cedo ou mais tarde o idoso tem que morrer mesmo, senão se torna um peso para a sociedade. Quando se diz, e daí? Que morram 100 mil pessoas, e daí? Vamos tocar a vida? Quando se diz, vamos ficar juntos enquanto durar. Enquanto tiver amor, vamos ficar juntos. Quando se diz, seja feliz e aproveite a vida enquanto puder. Como se a vida fosse feita somente de prazer e não tivesse compromisso. Quando se diz, o corpo é meu e faço dele o que quiser. Por isso posso retirar um embrião, porque a vida é minha e o corpo é meu. A vida é dom de Deus, a família é dom de Deus. Não é convenção humana, não, é acolhido pela pessoa humana. A alegria do amor do Papa Francisco diz que o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. O bem da família é decisivo para o mundo e para o futuro da igreja. Não é somente para pessoas de fé, é para todo mundo. Todos nós nascemos do seio de uma família e todos nós temos uma família, graças a Deus. O que é um dom? Um dom é um presente. Não se compra. A gente compra presente? Vocês compram um presente? Eu vou comprar um presente para mim. Não, presente é dom, que a gente ganha gratuitamente. É um dom de Deus que nós ganhamos por pura gratuidade divina. Presente se ganha. E nós ganhamos este presente de Deus, que é o dom da família, que é o dom da vida. Família, cada um de nós vem de uma, cada um de nós tem uma família. Grande ou pequena, rica ou pobre, sempre é o lugar sagrado de encontro e do cuidado. Sempre é o lugar onde a vida é concebida, onde a vida é gestada, onde a vida é cuidada, desde a sua concepção até o seu declínio natural, como diz o Papa São João Paulo II. Desde a sua concepção até o seu declínio natural. Também a alegria do amor do Papa Francisco diz que o nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de se inspirar e transfigurar a luz deste anúncio do amor e da ternura, se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina sem vida, de uma doutrina sem espírito, de uma doutrina sem coração. Com efeito,
o próprio mistério da família cristã só se pode compreender plenamente à luz do amor infinito do Pai. A família só pode ser compreendida à luz do amor de Deus que criou homem e mulher. E disse, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher. Já não são mais dois, mas uma só carne. Daí precisamos ter olhos fixos em Jesus Cristo. Esta é a vocação da família, ter o olhar fixo em Cristo Jesus. Somente a partir desse amor de Deus manifesto plenamente na pessoa de Cristo Jesus, nós vamos compreender o sentido da família. Senão, nós vamos sempre ficar questionando e apenas anunciando uma doutrina desprovida do Espírito, desprovida do coração. E o Papa Francisco, ele continua dizendo assim que o matrimônio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão. O Evangelho da família atravessa a história do mundo, desde a criação do homem, imagem e semelhança de Deus, até a realização do mistério da aliança em Cristo, no fim dos tempos, nas núpcias do Cordeiro. E exatamente por aqui, meus irmãos e minhas irmãs, passa o mistério da encarnação. Quando Deus decidiu no seu desígnio divino salvar a humanidade se encarnando, ele escolheu o quê? O seio de uma família humana em Nazaré para se encarnar. Isso é comovente para nós. Isso comove os corações, porque é uma grande novidade na história da salvação. Para nós, pessoas de fé, cristãos, católicos, a história da salvação, ela se divide entre duas partes: o antes da encarnação do Filho de Deus e o depois da encarnação do Filho de Deus. Comovente é que Deus, para salvar a humanidade, se encarnou no seio de uma família. Daí nós precisamos mergulhar profundamente no mistério de Cristo, que é a manifestação do amor de Deus por nós, para a gente compreender o sentido da família. Por isso nós dizemos, a Sagrada Família de Nazaré é o modelo das famílias. Não é uma palavra bonita apenas para enfeitar a liturgia ou uma oração, é de fato o modelo da família, porque foi no seio desta família, sob o cuidado de uma mulher chamada Maria, que acolhe o Filho de Deus, de um homem chamado José, que acolheu o cuidado da família de Nazaré, que deram o nome a Jesus, que assim cuidaram daquele que haveria de ser o Salvador da humanidade. Daí a vida, a partir de Cristo Jesus, a vida é dom de Deus e tem esta garantia na sua pessoa. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Por isso, onde quer que a família, onde quer que a vida se encontre em declínio, em prejuízo, ameaçada, o cristão não pode se calar. São João Paulo II ensina sobre a família que, abre aspas, o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta é a família. E onde é possível desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico.
Portanto, não é qualquer vida, é a vida como dom de Deus, é a vida defendida pelo próprio Deus, é a vida em plenitude. E a família é exatamente o lugar onde esse dom de Deus pode ser convenientemente acolhido, protegido, cuidado contra os ataques. Daí, nesse sentido, nós podemos dizer assim: ninguém tem o direito de não cuidar da família, porque ela é acolhedora, ela é cuidadora e ela é responsável por esse patrimônio, por esse dom divino que Deus dá a cada pessoa. Segundo, diz que é o lugar onde ela deve desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. É o lugar onde, primeiramente, os filhos encontram a educação. A família tem essa grande tarefa. Família, não podemos relegar o compromisso da educação dos filhos à escola, não. É impossível que a escola cumpra com esse papel, que é próprio da família. E ainda, a família, segundo São João Paulo II, tem papel determinante e insubstituível. A escola não pode substituir o papel da família. Interessante que nesses dias de pandemia, como nós descobrimos a família, como os pais descobriram a beleza de ficar com os seus filhos, de brincar de papai, de jogar bola com os seus filhos. E o Papa diz assim: para promover e construir a cultura da vida contra a difusão de uma autocivilização destruidora, é a família. Ela pode realizar isso, ela pode realizar o bem dos seus filhos. Nesta semana nós tivemos uma videoconferência sobre as comunidades terapêuticas. E ali nós vimos que um dos grandes problemas das drogas, das pessoas que têm infortúnio de cair no mundo das drogas, um deles é a família. Há uma constatação de que 70%, mais de 70% dos jovens que caem nas drogas, eles têm dificuldade na sua família. Às vezes sai de família desestruturada. É verdade que exceção pode acontecer. Tem pessoas às vezes que podem também cair no mundo das drogas tendo uma família muito bem estruturada, mas é uma exceção. Por isso a família não tem o direito, ninguém tem o direito de descuidar da família. Pois bem, tendo em vista essa grande importância desse dom de Deus que é a família e a vida, um convite é para que nós criemos no mundo, na sociedade hoje, a partir de nós, igreja, a partir de nós, pastoral familiar, a cultura da vida, que tem alguns passos muito importantes. O primeiro deles é acolher a vida, acolher a família, e a família ser acolhedora da vida. Segundo, é o sentido de alteridade, de eu ir ao encontro do outro, como pessoa, mesmo que seja diferente. O outro é meu irmão, o outro é pessoa como eu, não é um ser a ser evitado por mim, por medo, não. O outro é uma pessoa, por isso eu devo ir ao encontro dele. E o terceiro é fazer com que a nossa família, ela seja esse espaço vital, espaço sagrado de vida, onde a vida é acolhida, onde a vida é respeitada em todos os momentos. Para concluir, eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a dar uma olhadinha
na campanha da fraternidade desse ano, que tinha como tema a defesa da vida, fraternidade e vida. E ali surgiram alguns compromissos, convites muito significativos para a família. O texto da campanha da fraternidade, ele nos faz uma motivação para a vivência dos valores da família. Nós sabemos que tinha como tema, ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A família é o lugar de olhar, a família é o lugar da compaixão, a família é o lugar do cuidado. A família é o lugar dos bons samaritanos. Bom samaritano papai, boa samaritana mamãe, bons samaritanos filhos. A família é o lugar do cuidado. Você quer saber o valor que tem a família e a falta que ela faz? Se distancie dela. Lá distante é o lugar onde o filho sofre e ninguém vê. Você que já teve a oportunidade de trabalhar fora, lá em São Paulo, em Brasília, que nunca saiu de casa, aí você sente a falta que a família faz, a falta que a mamãe faz, a falta que o papai faz, é quando você sai de casa. Quantas lágrimas escondidas às vezes, e aí aprendemos sim a valorizar a família. Que não seja preciso sair de casa para descobrir esse valor. Estou concluindo, e para concluir, eu queria colocar algumas sugestões que são de grande valia para mim, como pastor, como bispo, para você como agente da pastoral familiar, para você como filho, como pai, como mãe. Eu vou até tirar essa máscara para eu falar desses valores. Estou suando já, transpirando. Mas eu quero dizer que eu estou bem distante de todos. Quem está aqui perto de mim está no mínimo 4 metros de distância. Quais são as exigências para a família hoje a partir da campanha da fraternidade, que foi prejudicada pela pandemia, que nos impediu de nos aproximar, nos impediu de tocar como fez o bom samaritano, mas não nos impediu de olhar para o irmão, para a irmã, de olhar através da câmera, de olhar através da janela e de cuidar. Primeira, cuidar melhor da preparação personalizada para os noivos, com sensibilização para a abertura à vida. Como é que nós estamos realizando nossos encontros de preparação para o matrimônio? Apenas um encontro chato, desagradável, que os noivos fogem dele, ou é um espaço agradável? Casais, pastoral familiar, casais encontristas, nos unamos em torno desta preparação. Vamos até a casa deles. Que seja esse momento um momento forte da sensibilização para a abertura à vida. Quantos casamentos são nulos, meus casais? São nulos porque a primeira coisa que se faz é se descartar a possibilidade da vida. Muitas vezes quando se casa, já vai se pensando, já vai com os anticoncepcionais no bolso. Isso é descartar a abertura para a vida. Nós vamos nos explorar, nós vamos ter o nosso relacionamento afetivo, mas nada de filhos. Não faça isso não. E às vezes quer ainda fazer com a conivência da igreja. Outro dia chegou alguém para mim e me pediu uma licença para fazer uma vasectomia. Eu digo, não te dou licença, para isso eu não posso fazer isso. Você pode fazer se você quiser com a sua consciência, mas a igreja não pode dizer que você deve fazer. Pastoral familiar, casais encontristas. Tem muitos casais autenticamente cristãos e que estão querendo muito aprender como utilizar o método natural para não conceber.
porque não querem usar os anticoncepcionais. Será que nós estamos preparados para oferecer isso para eles quando eles pedem a nós? Ou a gente não está, não sei também como fazer, não temos uma orientação. Tem gente preparada, tem gente que está precisando de nós nesse sentido. Precisamos dar as razões da nossa esperança e da nossa fé também. Segundo, optar pela pedagogia da presença com acompanhamento às gestantes. Terceiro, oferecer apoio e suporte para as famílias na educação cristã e na catequese familiar. A catequese de orientação catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã, como pede o nosso plano de pastoral, precisa muito da presença da família. Não é apenas o catequista, mas precisa dos pais, precisa das outras pastorais, precisa da família inteira, senão não dá conta do acompanhamento e dos desafios que são muito grandes. Quarto, vivenciar e aprofundar os temas relacionados à vida na Semana Nacional da Família. Esta semana que nós estamos vivenciando agora. Quais são os temas que nós vamos refletir? Fomos prejudicados, não é? Por conta da pandemia, mas isso não nos impede de a gente transmitir através de lives, de olhar o livrinho e a gente ver os temas tão interessantes que ali estão presentes. Criar programas de formação permanente nos grupos de reflexão, em família, com temas voltados ao cuidado da vida em todas as suas etapas. Nesse sentido, a pastoral da criança poderá nos ajudar muito. Ser presença junto às famílias que enfrentam problemas com os filhos adolescentes. É um desafio para as famílias. E as famílias experientes podem ajudar quando tem lá o filho que o pessoal está dizendo, já não aguento mais esse aborrecente, como muitas vezes se diz. Dizem assim porque precisam, estão pedindo socorro para serem acompanhados. E depois, visitas às famílias que passaram por experiências de violência ou perda de familiares. Que eu diga esta situação atual em que se vive. Esses dias eu pensava que a cada turno a gente recebe pelo menos a notícia de uma pessoa que se foi, sem ter sequer o direito de ter uma despedida, uma homenagem digna, um funeral. De ontem para cá eu tive a notícia de 4 pessoas queridas, conhecidas, gente nossa, entre elas uma parente minha, que faleceu sequer sem ter o direito de uma despedida. Quanta dor! E aí vale a pena esse acompanhamento. Cuidar dos avós, cuidar dos viúvos e das viúvas, motivando grupos de apoio para com eles. Incentivar as famílias a formarem associações para a defesa dos direitos das famílias. Em nossas paróquias podemos fazer isso. E para concluir, a gente acompanhar as famílias que têm filhos, ou às vezes até os próprios pais, envolvidos com drogas, tóxico-dependentes. Um grande desafio. Em nossa diocese nós temos a comunidade terapêutica Fazenda da Paz, nós temos a Monte Tabor e temos outras comunidades também, como lá em Parnaíba tem o Monte Sinai, que é de orientação protestante, mais uma casa abençoada, né? Estive essa semana com a pastora Simone, que é irmã do nosso padre Francisco, e como a gente está envolvido e empenhados no sentido de fazer um trabalho de prevenção, e essa prevenção ela requer este acompanhamento. A prevenção contra as drogas, que é um grande flagelo dos nossos tempos, passa por esse cuidado com a família. Às vezes a gente se preocupa muito com os problemas e a gente muitas vezes não ataca eles porque falta essa técnica ou essa disposição missionária para ir ao encontro desses. Desculpem se eu termino fazendo uma cobrança de vocês. Não é uma cobrança, é um despertar, é um alerta que no coração do pastor brota, e eu quero compartilhar essa necessidade para que você nos ajude os padres a cuidar das famílias, visto que elas são dom de Deus, lugares abençoados, onde a vida pode caminhar para a sua plenitude.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão materna e amorosa de Nossa Senhora dos Remédios, Mãe da Divina Graça, de São José, seu esposo, desça sobre vós e as vossas famílias a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo uma Semana Nacional da Família abençoada e promissora para todos nós. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, Dom Juarez, muito obrigado pelas suas belas palavras, palavras sábias, né, que nesse momento nos faz tão bem ouvir. Tantas pessoas precisavam ouvir o que acabaram de ouvir. Então, a nossa gratidão, principalmente pela sua presença aqui em nossa paróquia hoje. Nos alegramos muito.